E aí, seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. Nós iremos abordar hoje algumas coisas muito importantes sobre o WhatsApp. Nós sabemos que não só a comunicação no WhatsApp é uma das principais, mas toda a jornada dentro da comunicação no Meta Ads precisa ser desenvolvida, porque isso faz com que você otimize campanhas, tenha um processo mais eficiente e principalmente integrado de uma forma eficiente. Porque vou pelo lado de construir um castelo de cartas. Quando nós construímos alguma solução que ela pode ser quebrada a qualquer momento, a gente tem uma fragilidade no negócio. Então o que eu vou apresentar para vocês é algo extremamente sólido, escalável, barato e funcional. Qual que é o objetivo aqui? Não é você sair das soluções que você utiliza, vai muito do seu dia a dia. Eu vou te apresentar uma solução de alto nível, escalável, que funciona demais da conta, mas também muito importante que você entenda que às vezes pode ser um pouco mais complexo do que um plug and play. Porque a solução que a gente busca de uma forma mais consolidada, a gente está falando de construir algo com concreto, algo com muita força, com ferro, não um castelo de cartas como eu apresentei. Beleza? Então bora para a tela para a gente ver algumas coisas aqui juntos. Eu quero trazer muita coisa nova, muita coisa relevante para você e principalmente se você já atua e atende esse mercado, você vai entender algumas coisas que eu estou apresentando aqui. Então vamos lá. Hoje, quando a gente fala de soluções de rastreio, rastreabilidade vindo do WhatsApp, seja oficial ou não, a gente tem algumas opções de mercado, né? Então aqui a gente tem TinTin, nós temos Datalytics, que são soluções que funcionam muito bem. Mas eu vou dar um passo atrás. Qual que é o objetivo aqui? É saber a origem do lead? Qual campanha ele veio? Qual criativo gerou resultado? Também. Mas tem um lado muito importante nesse meio do caminho, é a devolução desses dados para a Meta. A devolução desses dados para a Meta faz com que você aumente a inteligência da sua campanha e traga mais eficiência para ela. Trabalhe com campanhas de alto nível, campanhas mais inteligentes. Quanto mais inteligente for a sua estrutura de campanha, mais eficiente vai ser o resultado, mais rápido pode ser esse resultado. E aqui a gente tem algumas ideias, né? Eu já vi muitos anúncios sobre isso, soluções personalizadas, né? Você compra um fluxo no N8N, implementa algum fluxo externo, alguma solução em outro tipo de aplicação, mas soluções via N8N, eu não sei até o nível que você tem de compreensão do N8N, é uma solução maravilhosa, você consegue fazer tudo no N8N. Só que, como nós estamos abordando algo complexo, algo que você busca escala, facilidade, existe o formato correto. Eu vou pelo lado de construir na mão. Óbvio que a gente vai fazer tudo usando IA, a gente otimiza os nossos processos, a criação de novas soluções e aplicações usando IA. Mas quando a gente entra nesse caminho aqui, de criar uma solução, você está personalizando de uma forma mais densa, com mais qualidade possível, evitando problemas. Porque eu não sei se você já usou N8N ou não, mas quando dá um problema no servidor, lá no VPS, qual que é a primeira ação que você vai fazer? Reiniciar o servidor. Às vezes esse reiniciar o servidor causa um monte de problemas, várias falhas. Então quando a gente entra nesse caminho de criar uma solução personalizada, a gente tira a mão do N8N e confia no que funciona, estrutura de programação. Então a gente entra numa linha de fluxos, tá? E aqui a gente criou com toda essa ideia, na oportunidade eu estava aprendendo um pouco mais sobre como funcionava a estrutura de WhatsApp de API, né, para devolver essas informações para a Meta, e desenvolvi uma solução que se chama Wise Attribution, ou WiseAt, né, o que você achar melhor pronunciar. O objetivo não é ser um concorrente do TinTin, porque a gente tem a nossa própria solução dentro do Go High Level, que se chama Wise Funnel. Dentro da Wise Funnel, a gente apresenta uma solução super customizada, uma jornada inteira para o cliente, desde o primeiro atendimento até pós-venda. Usa inteligência artificial para usar como agente conversacional para capturar informações, tem pós-venda, tem muita coisa. E qual que foi a necessidade? O Wise Attribution entrou como uma dor de resolver esse problema no WhatsApp, porque campanhas de formulário a gente já tem toda a estrutura de rastreio, campanhas de conversão nós também já temos, inclusive nativo dentro do High Level, de uma forma eficiente. A parte de formulários nativos, widgets, né, nós temos toda essa parte que faz essa rastreabilidade funcionar. O WhatsApp era o único que faltava, nós sabíamos disso, então nós desenvolvemos essa solução. O que é Wise Attribution? De forma resumida, é uma integração do High Level com Meta API, né, via Cloudflare Workers.
Aqui a gente muda o nível, a gente não está falando de end-to-end. E eu não sou contra, eu sou a favor, também utilizo. Só que esse nível de confiança de dados, você precisa ter uma empresa, uma solução que não dependa da infraestrutura. O que é a infraestrutura? Você cuidar do servidor. Se acontecer qualquer problema, como está sendo essa transferência de dados entre Go High Level e o seu end-to-end? Está seguro esse meio do caminho? Será que com tanta velocidade de IA que nós temos hoje, de informações, eu não consigo copiar esse meio do caminho? Eu não consigo colocar uma escuta para pegar os dados que você está enviando para de alguma forma te prejudicar? Ou para colocar um ataque no seu end-to-end? Tem muitas formas e requisitos para deixar um ambiente seguro. Nós sabemos que exige um nível de maturidade, um nível de entendimento de tecnologia, principalmente da parte de servidores, maior. Então, quando eu entro com o Cloudflare Workers, eu acabo com isso. Fica nas mãos de uma das maiores provedoras de infraestrutura do mundo. Principalmente que Cloudflare Workers é diferente de usar a Cloudflare. Cloudflare Worker, eu estou entrando num ambiente que toda a infraestrutura são múltiplos servidores, né? Então, vou entrar aqui junto contigo para a gente ver um pouquinho sobre isso. Me explique de maneira simples. Entrando dentro do Google para a gente pesquisar aqui usando a nossa IA do Google. Imagine que você tem uma lanchonete, seu site ou API. Normalmente, quando o cliente faz um pedido, ele tem que ir até a cozinha central para receber a comida. Isso demora. O Cloudflare Worker é como se você criasse pequenos quiosques de atendimento em cada esquina do mundo. Ou seja, você tem vários servidores rodando da Cloudflare Workers para você. Você não depende do seu, você não depende de um único servidor. A vantagem disso é que o uptime aqui vamos entrar em benefícios, né? É quase 100%, para não dizer que é 100%, dificilmente você vê um worker caindo. Custo zero até 1 milhão de requisição. Existe milhares de requisições que você pode fazer para chegar num custo nesse formato que nós montamos, né? Se você aplicar o over engineer, né, uma complexidade nessa criação, a gente vai trazer um custo muito mais alto nisso e não é essa a ideia. Aqui é um custo de até 1 milhão, então é um custo muito acessível, tá? E velocidade altíssima, de 20 a 50 milissegundos até menos, tá? Principalmente porque ele está espalhado ao redor do mundo, diferente de usar um único servidor em um único local. Aqui a gente tem uma eficiência gigante. E aqui, qual que foi o objetivo principal? Por que nasceu o Wise Attribution? Por que eu deveria me preocupar com isso? Substitui a complexidade de infraestrutura. Resumidamente, é tirar tudo que existe de script, de end-to-end, de atualização, de container para ser atualizado. É algo efetivo, rápido, deploy, está feito, está rodando, uma solução de altíssimo nível que eu vou apresentar para vocês. Nasceu disso. O que é a Wise Attribution? É isso aqui. Fluxo principal. Então aqui eu vou começar a mostrar para vocês um pouco como é a jornada, item por item, até que seja enviado oficialmente para a meta, tá? Primeiro ponto, o lead vai entrar, ele entra por onde? Pelo GHL, que nós temos o nosso, que é o Wise Funnel. Dentro do Wise Funnel a gente tem toda a nossa parte de consultoria, assessoria dentro da estrutura do High Level, desde a aplicação de rastreabilidade ou esse tipo de aplicação. Então o lead caiu lá dentro. Ele está em um estágio, um pipeline no CRM, que é importante enviar informação, a gente entra em ação. O High Level, o Wise Funnel, vai pegar essa informação do lead, que já vai vir com as informações que a meta pede, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Essa informação aqui, CTWA CLID, é o CWA CLID, a forma que você quiser falar. Essa é uma das informações mais importantes para a meta na hora de devolver essa informação. Então, nós capturamos isso aqui. Essa informação aqui, quando esse lead entra vindo de campanha do Meta. É importante deixar claro isso. Nós não estamos abordando outros meios, outros canais. Exclusivamente campanhas de tráfego, engajamento e de vendas partindo da Meta. Nós temos uma estrutura de webhook própria nativa do High Level, que tem os dados brutos do CRM, junto com as informações que a gente precisa. Não são informações aleatórias. Aqui a gente tem as informações necessárias para fazer toda a estrutura funcionar, tá? Aqui é um exemplo delas, né? O Source ID, o CTWA CLID, tem informações do cliente, o número, outras informações que são base, né? Mas são dados brutos. O Worker, ele entra aqui, que valida o código, então ele refina, ele pega esses dados brutos e faz um refinamento desses dados. Tem o rastreamento,
que é transformar esse dado de uma forma que seja interpretado de uma forma correta pela Meta com criptografia, envia para o Pixel, CAPI, e aqui ele já resolve o problema. Quando ele envia para o Pixel, aqui a gente tem a jornada do lead, né? Então, aqui ele vai, nesse exato momento que o lead entra, ele captura dado bruto, ele refina esses dados brutos e manda para a Meta. Quando ele manda para a Meta, ele manda o que a Meta exige, com as notas principais para você ter uma qualidade de dados. Aqui até porque nós abordamos que a nossa qualidade precisa ser maior. Quando a gente trata de dados orgânicos, né, um lead orgânico vindo desse canal, a nota é mais baixa. Quando vem de anúncio, né, tráfego, engajamento ou vendas, como abordei, a gente tem uma nota de qualidade maior, porque eu estou trazendo esses dados brutos, refinando com o que a Meta precisa. Então eu devolvo e aumento essa qualidade. Quando é form nativo, form do GHL, chat widget ou qualquer outro canal, ele ignora. O high level tem um envio nativo, então a gente utiliza a própria estrutura do high level, do WiseFunnel, para disparar esses eventos de forma nativa. Tá? Por quê? Poderíamos fazer isso de uma forma externa? Poderia, mas a gente entra num consenso muito complicado. Em qual momento? Isso que eu estou apresentando para vocês é para evitar complexidade. Se você já tem algo nativo no high level que funciona, faz muito mais sentido continuarmos em cima dele e trabalharmos o máximo que ele pode extrair. Ele não vai entregar uma nota igual a gente vai entregar aqui com o Wise Attribution. Ok, o form nativo não vai entregar. A não ser que você use todos os atributos, ainda faltaria. A gente teria que usar Stape, alguma coisa para trazer mais qualidade de dados e usar via API. Mas, se nós podemos ter a velocidade e a estrutura disso, até um ponto, só fazendo um parênteses aqui. Quando nós trabalhamos campanhas com menos de 10 mil reais por mês, é considerado microverba pela Meta. A simplicidade está no Performance 5. O Performance 5 é uma regra de 5 técnicas comprovadas pela Meta para você ter mais eficiência nas suas campanhas. Um desses pilares é a simplificação de conta. Então, quando nós trazemos a complexidade, nós estamos deixando algo na mesa, que é rodar rápido, testar rápido. Quando nós trabalhamos acima de 10 mil reais, é válido se estruturar talvez uma validação externa disso, rodar uma estrutura de altíssimo nível de rastreabilidade externa, mas nesse cenário, menos de 10 mil mês, vale muito a pena seguir nesse formato porque já é eficiente para a maioria dos negócios. Certo? Tipo de lead. Então a gente tem aqui a origem de lead WhatsApp, sendo API oficial ou não, tanto faz. E a gente tem aqui o CTWA CLID, o Source ID e aqui seria a nota que a gente consegue chegar de 8 até 10. 10 eu confesso que dificilmente a gente consegue chegar, depende muito das informações totais que a Meta exige. E aí, pensando num funil de CRM, né? Estágios sendo realizados, antes de chegar no último estágio que é de vendas, precisa alimentar tudo que é necessário para chegar nessa qualidade, que muitas das vezes os vendedores optam por não querer fazer, tem alguma complexidade ou alguma dificuldade, mas é possível, tá? E aqui então ele pega as informações e envia para o worker. Quando é form nativo, e aqui é só a título de exemplo, pode ser qualquer outro canal, qualquer outra origem, a gente tem um fluxo específico do GHL, do WiseFunnel, que envia esses dados para a Meta de uma forma nativa, basicamente com os itens principais, né? Que seria o ID da nossa conta do Pixel, né? E o token que é gerado temporariamente, que você tem que fazer a atualização lá. E aqui ele envia o Lead Event. O Lead Event é diferente de Funnel Event. O Funnel Event ele é voltado exclusivamente para campanhas que vão para uma página de captura e caem no High Level ou no WiseFunnel. Quando cai no High Level ou no WiseFunnel, a gente tem a captura desses dados de Funnel Event. O Lead Event ele é exclusivo para form nativo. Aqui você pode utilizar as campanhas, por exemplo, de geração de leads baseado no objetivo de lead convertido, que entra numa outra perspectiva quando a gente fala de campanhas para geração de leads. A gente tem uma efetividade muito grande quando a gente vai por esse caminho, tá? E aqui, eventos suportados, que seriam os que nós escolhemos, mas isso aqui pode ser customizado para o teu modelo de negócio. Vai muito de acordo com o que você busca, que informações são importantes para você otimizar como conversão ou não. Lead, novos contatos, exclusivamente caída de clientes. Contato, interação, aqui entra um ponto de qualificação. O tipo Lead Event aqui,
ele entra como form inativo, só que eu busco o objetivo dentro das campanhas mesmo de maximizar leads convertidos, que é uma outra perspectiva. A meta precisa da devolução desses dados. E aqui existem algumas sacadas, né? Porque se o primeiro contato do lead ele já é desqualificado e você manda aquele lead convertido para a meta, ela está achando que esse lead desqualificado é o melhor lead do mundo e às vezes não é. Então existe um contexto para se criar uma estrutura e validação em cima disso, tá? O schedule, que seria o agendamento, e o purchase, ele precisa do valor de venda. E aqui um ponto importante, quanto mais dados tivermos, maior a nota. Isso aqui é muito importante, porque essa é a nota de qualificação da meta acima de 5 é uma nota ok. E a gente consegue ter essa estrutura de notas maior quando a gente utiliza mais dados do cliente, tá? E aqui tem um ponto muito importante, que é negligenciado por muitos, que aqui entra o que o filho chora e a mãe não vê. Segurança. Quando nós falamos de N8N, você recebe um webhook, deixa eu até mudar de tela aqui, você recebe um webhook do high level, você fez a sua jornada lá, caiu o lead, você pega esse webhook do high level e manda para o seu N8N, por mais que você esteja usando HTTPS, né, toda a estrutura de criptografia, não existe uma segurança muito grande se você não souber cuidar de uma infraestrutura de um servidor. Porque esse trâmite de dados, se eu tiver o seu webhook, eu consigo interceptar. Então esse meio do caminho eu coloco uma escuta e fico ouvindo o caminho entre o high level e o N8N. O quanto isso pode acontecer? É o mesmo tanto que você está suscetível a sofrer qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de golpe. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Muito grande. É negligenciado por quem usa N8N. Eu fico extremamente preocupado porque existem as formas corretas de se fazer. Entrando nessa perspectiva, a gente trabalhando com worker, eu coloquei mecanismos de segurança para você ter uma camada adicional. Mas ainda sempre existe o melhor a ser feito. Existe sempre o melhor a se buscar. A melhoria contínua. Isso é importante deixar claríssimo aqui. Então, nós temos um código de validação único, que é exclusivamente criado no momento que você faz o deploy do worker, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe o hash, que também é enviado para a meta de uma forma segura, e além do HTTPS, você consegue colocar um proxy de segurança. Ou seja, eu só recebo informações vindo desse canal, desse IP, desse client ID, aí você pode pensar em possibilidades aqui. Mas isso aqui faz muita diferença tratando de segurança, tá? E aqui, como seria uma implementação dessa para novos clientes? Cópia do template é simples assim. Cópia do template. Tem um template que é disponibilizado, você faz a cópia do template, tem uma edição do arquivo principal, que é nesse formato, TOLMDL, faz o deploy, configuração dos secrets, que seria o seu ID do seu pixel da meta, o Access Token, que você cria, ele gera, né? Quando você faz a geração dele, você não consegue copiar ele. E um Validation. Então, o que é esse Validation? É mais um mecanismo de segurança que a gente falou aqui. Existe um código, um ID único que é criado para ser enviado junto com essas informações. Se eu recebo qualquer requisição que não tenha o Validation, que é um código único, ele vai ser ignorado pelo Cloudflare Worker. E aqui é configurar no GHL ou no WiseFunnel. É basicamente essa estrutura. E aqui, mão na massa, é isso aqui que a gente consegue criar. Então aqui a gente tem um projeto, evento enviado com exemplo de lead, aqui já dá para a gente a nota que ele foi gerado, tem uma estrutura que já dá a nota automática, e lá na estrutura do pixel da meta, eu já consigo receber esses leads, essa estrutura de todos os eventos que são criados. E aqui eu tenho toda a estrutura que foi desenvolvida, toda a estrutura criada em cima dessa solução que funciona demais da conta. Mas assim, resumindo, o quão importante é uma solução dessa para o meu negócio, para a minha agência? Quando a gente trata de escala de complexidade, nós trazemos mais escalas de ganhos. Não é só ganhar mais, é fazer bem feito, fazer da forma correta que gere resultados. Qual é o resultado? Qual é para você um indicador de resultado? É mais faturamento? Então você vai faturar mais. Qual que é o outro KPI para você? Sucesso do seu cliente? Reter mais ele dentro da sua agência? É reter um cliente há tanto tempo que você se torne um parceiro, um partner dentro da empresa dele? Existem inúmeras possibilidades. Qual que é o conceito principal de tudo isso aqui? A eficiência, buscarmos evolução.
A evolução ela depende de inúmeros fatores. O primordial é buscar incessantemente o sucesso. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com algum tipo de dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou te responder. E principalmente, se você quer uma solução como essa para aplicar no seu projeto, na sua agência, na sua empresa, o que quer que seja, aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde você pode preencher um formulário e a gente vai avaliar um diagnóstico para poder entender a sua situação, o seu momento e poder te ajudar. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos e te acompanhe. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos. Estamos juntos demais da conta. Simbora!